Então, a pergunta que vamos responder hoje, que considero muito importante e muito interessante é: numa sociedade tão carente como a brasileira, como podemos aplicar programas de educação emocional fora do contexto escolar? Ok? Ah, creio que o maior desafio na hora de aplicar programas de educação emocional fora do contexto escolar, ou seja, nas comunidades, ou seja, ir fora nas comunidades, principalmente no caso dessa pessoa que me perguntou, ela me falou muito das comunidades carentes, né? É, é gerar interesse, ok? É gerar interesse para que essas comunidades participem. É uma realidade, ok? No meu último, na minha última resposta a uma pergunta que me fizeram, eu falei sobre a educação emocional 2.0, ou seja, que nós já já compreendemos que necessitamos de educação emocional. Já entendemos que a educação emocional deve fazer parte do nosso dia a dia, deve estar nas escolas, já compreendemos isso. Agora, uma educação emocional 2.0, que é o seguinte passo que nós devemos dar, ela deve ser uma educação emocional baseada em programas, não em atividades soltas que se realizam aqui e ali, mas devem ser programas de educação emocional muito bem fundamentados, criados por pessoas que estejam capacitados para isso e que se apliquem, por exemplo, se é no colégio, que se aplique de forma transversal, ou seja, durante todo o ano, em todas as matérias, ok? Ou seja, um programa que possa ser aplicado por todos os professores, que envolva a sala de aula e que, além disso, que envolva o colégio todo e que envolva a sociedade, ok? Ou seja, o que significa isso? Que suporte, que seja esse tripé, casa, aluno, escola, que envolva os pais também. Né? Então, uma das pessoas que assistiu à aula que eu dei sobre a criação e aplicação de programas de educação emocional, ela me perguntou assim: Claudine, ok, ótimo, gostei muito da tua aula, mas não ficou claro para mim. Ela falou assim que na aula eu deixei claro que nós deveríamos engajar a sociedade, ou seja, as comunidades deveriam estar engajadas na educação emocional. Mas como fazer que as sociedades participem da educação emocional? Como que essas comunidades podem participar? E como ela sabe que eu vivo na Espanha, ela trouxe a questão assim, Claudine, eu não sei como é na Espanha, né? Mas no Brasil as pessoas vivem em sociedades muito carentes, né? E isso dificulta o acesso a programas de educação emocional ou dificulta a participação em programas de educação emocional, né? Então, e agora eu vou dar uma resposta a essa pergunta que eu achei muito interessante, né? A realidade, assim, é que todos querem que os filhos participem de programas de educação emocional. También lo hago en español, sí, lo hago. De hecho, realizo programas de educación emocional aquí en España, ¿ok? Para personas con niños con TDAH y padres de niños com TDAH, famílias, ok? Que me estão perguntando. Também, você também faz isto em espanhol? Sim, também lo hago, ok? Também faço tanto ensino os profissionais do Brasil, como realizo e ensino profissionais aqui na Espanha, ou em espanhol. Então, a questão todos querem que os filhos participem de programas de educação emocional. Eu acho que isso está bem claro, ok? Todo mundo fala da importância que a educação emocional esteja na escola. Mas e o nosso desenvolvimento emocional? E nós pais, ou nós como pessoas adultas, ou os idosos, não precisam de educação emocional? Ou seja, eles não deveriam participar de programas de educação emocional com essas bases que eu falei, um programa criado com uma base metodológica bem estruturada, né? Tudo bem formado e por um profissional capacitado. Obviamente que sim, ok? Obviamente que sim. Agora, a questão é,
todos querem que os filhos participem, mas poucas pessoas realmente querem participar. Ou seja, eu quero enviar os meus filhos para programas de educação emocional, mas eu não quero ir, ok? E esse não é um problema que acontece só em sociedade, em comunidades carentes. Isso acontece aí no Brasil, nas comunidades carentes, acontece entre pessoas com mais recursos, acontece aqui na Espanha, onde a sociedade não é tão carente, existe uma igualdade social assim maior que no Brasil. Isso acontece em todos os lugares, ok? A questão é por que acontece? Por que acontece em qualquer lugar, ok? Vamos ver. Se pensamos nas sociedades carentes, ok? Acontece pela falta de consciência, pela falta de tempo, porque as pessoas trabalham muito para poder sobreviver, porque pensam que essa não é uma necessidade da família, ok? Não é uma necessidade, ou seja, não investem no próprio desenvolvimento emocional, porque não vejam que isso é uma necessidade que a família tenha, ok? Nenhuma necessidade pessoal latente. Mas nas sociedades mais ricas, ou nas sociedades onde existe um equilíbrio social maior, como aqui na Espanha, isso também acontece, ok? E por que acontecem? Porque, por exemplo, aqui, porque as pessoas podem ser porque as pessoas pensam que não necessitam melhorar, ok? Porque preferem investir tempo em outras atividades mais hedonistas, tá certo? Eu mesma, uma vez, eu fui numa atividade num colégio, que me convidaram para ir, para fazer uma palestra de educação emocional para um grupo de pais de um colégio privado, e quando eu cheguei ali, ninguém estava, ok? Ninguém estava, ninguém foi. É triste isso, não é verdade? Ou seja, era uma necessidade deles, eles me chamaram para ir, mas ninguém foi. Ok? Por que ninguém foi? Porque eles acreditavam que não era importante. Porque quando você acha que alguma coisa é importante, você paga o preço para ir. E não estou falando de preço de econômico, estou falando de preço de tempo. Ok? Porque o nosso maior valor é o nosso tempo, não tanto dinheiro, é o nosso tempo. Ok? E muitas pessoas não querem colocar tempo à disposição do seu desenvolvimento emocional. Tá certo? Então, agora. Eu já desenvolvi programas de educação emocional em comunidades, ou seja, fora do contexto escolar? Sim, eu já fiz isso. No final desse vídeo, eu vou falar exatamente sobre um desses programas que eu desenvolvi para um grupo de mães, tá certo? Então, qual é o meu melhor conselho para quem quer aplicar programas de educação emocional fora do contexto escolar? O que nós devemos saber já de entrada, ok? A primeira coisa é identifique o grupo que você deseja trabalhar, ok? Que grupo eu quero trabalhar? Eu posso trabalhar com crianças, adolescentes, adultos, idosos, estou falando fora do contexto escolar, tá certo? Estou falando de um programa de educação emocional fora, nas comunidades, tá certo? Então, aí dentro desses 4 grupos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, eu tenho outros subgrupos, por exemplo, crianças com TDAH, crianças com TEA, com transtorno do aspecto autista, crianças em situações de acolhimento, crianças que vivem em comunidades carentes, crianças hospitalizadas, ok? É um grupo muito interessante. Também se realizam e existe investigação de programas de educação emocional por meio de contos dentro desse contexto de crianças hospitalizadas. Adolescentes também com todas essas circunstâncias, com TDAH, com TEA, em grupos carentes, em grupos de acolhimento, adultos, tem grupos de pais e mães, grupos de homens, grupos de mulheres, mulheres em relações tóxicas, idosos, ok? Idosos com muitas situações distintas. Agora, a grande pergunta aqui é como alcançar
esses grupos, ou seja, como fazer com que esses grupos participem dos programas que nós desejamos desenvolver. Aqui é uma grande pergunta, porque nós podemos criar um programa super legal, com uma base metodológica maravilhosa, com atividades que engajam quem participa, porém, se eu não consigo engajar, é um problema. Ou seja, e o engajamento inicial, porque muitas vezes a pessoa não sabe que necessita desse tipo de programa, ou passa por alto essa necessidade, mas se vai num primeiro encontro, acaba vendo essa necessidade e acaba ficando no programa. Mas como conseguir que essas pessoas cheguem a esse programa, primeiramente, ok? Então, aqui a minha grande dica é: você pode criar um programa de educação emocional para pais, para mães de colégios, você pode criar um programa muito bacana, mas você tem que encontrar esse público, ok? Então, a melhor coisa aqui a melhor estratégia é criar programas para grupos já consolidados. Gravem isso. A melhor estratégia é criar programas para grupos já consolidados. Por exemplo, você quer criar um programa para grupos de idosos. Aí você aluga um espaço, você tem um espaço e anuncia programa de educação para idosos. Possivelmente não vai aparecer ninguém, entendeu? Não vai aparecer ninguém. Você tem que ir até esse grupo. E onde esse grupo está? Esse grupo pode estar em lugares. No Brasil, existem muitos lugares onde se reúnem os idosos. Eu me lembro que na minha cidade nós tínhamos uma casa de idosos, né? Que era um lugar onde eles se reuniam durante as tardes para conversar, para dançar, para fazer atividades de costura ou fazer atividades manuais. Olha só, esse grupo está ali, ele já existe. Isso você só tem que ir ali, se apresentar, mostrar a tua proposta e convencer os organizadores desse grupo que vai ser interessante, ok? Ou seja, você pode fazer uma amostra de uma atividade e convidá-los eles para um programa maior, ok? Nós também temos aqui outros grupos já formados, por exemplo, associações de TDAH, associações de transtorno de aspecto autista, associações de altas capacidades, ok? Nesse tipo de associações, existem muitas pessoas que não são só crianças, são adultos que necessitam de ajuda, ok? Aqui, por exemplo, eu realizo programas de educação emocional dentro de associações de crianças com TDAH, ok? E esses programas podem ser tanto para os pais, as crianças, como para adolescentes, como para as crianças, os adolescentes ou os adultos, os pais que também necessitam ter ferramentas de educação emocional, ferramentas de gestão emocional para saber lidar com essas situações conflitantes, para saber lidar com os seus adolescentes, para saber ter uma resposta emocional, tanto pessoal, para manter o equilíbrio emocional pessoal, como para ajudar os seus adolescentes ou as suas crianças, ok? TDAH, transtorno por déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ok? Talvez eu tenha falado muito rápido, ok? Muitos devem saber, eu sou mãe de uma criança com TDAH, transtorno de déficit de atenção, e então realizo oficinas, eles me contratam para realizar oficinas utilizando as minhas metodologias, ok? Então, aqui já é um grupo específico que você pode oferecer. Associações de bairro. Existem associações de bairros onde pessoas se reúnem e ali você pode oferecer. E agora uma dica muito bacana. Igrejas, organizações religiosas, ok? Nas igrejas, nas associações religiosas, sejam qual forem, ou seja, aqui não estou delimitando qualquer tipo de religião, estou dizendo um grupo religioso que se reúne, que se reúne sempre, ok?
nesses grupos religiosos, você vai encontrar pessoas de todas as idades, ok? E, o bacana disso é que as igrejas ou os grupos religiosos, eles têm um grande poder de engajamento. Ou seja, como eles já realizam atividades semanais, é muito fácil de oferecer exatamente. Exatamente, Josué. Para você, é uma atividade que pode ser realizada dentro do teu grupo religioso. Então, você pode criar programas de educação emocional para estes grupos, ok? E oferecer para esses grupos de uma forma respeitosa, ok? Sem envolver religião, ok? Ou, caso você já faça parte desse grupo, você pode, é lógico, compartilhar aspectos da sua fé, tá certo? Agora, e é interessante esses grupos, porque aqui você tem crianças, você tem famílias inteiras, você tem idosos, você tem grupos de pessoas que necessitam de ajuda. E nas igrejas, se necessita muitas atividades de desenvolvimento emocional, ok? Então, aqui a dica que eu deixei para vocês é: busquem grupos que já existem, ok? Porque é muito mais fácil engajar uma atividade, um programa de educação emocional em um grupo que já está coeso, que já se conhece, tá certo? Agora, eu vou explicar para vocês como foi o programa de educação emocional que eu realizei para um grupo de mães. Porque a pergunta também era: Claudine, como eu posso ajudar essa comunidade, né? Como fazer programas que não sejam só para crianças ou só dentro das escolas? Esse foi um programa de educação emocional que foi quem me convidou para realizar esse programa foi aqui nós temos muitas empresas de atividades extracurriculares, extraescolares, perdão, extraescolares, ou seja, onde as crianças quando saem vão fazer cursinhos aí, né? Então, eles consideraram que seria interessante ter um programa de educação emocional para um grupo de mães e me convidaram para criar um programa. Então, eu criei um programa que durou, acho que 3 meses, ok? E durante toda a semana, durante uma vez por semana, nós nos reuníamos e, como era para mães, as nossas atividades se centravam no relacionamento familiar, e também no desenvolvimento das próprias emoções para poder lidar com os problemas da vida. Foi muito interessante, foi um programa muito interessante, porque, inclusive, duas pessoas que faziam parte desse programa de educação emocional, elas estavam passando por um processo de depressão. Uma delas tinha assistência psicológica, mas não havia conseguido construir o vínculo terapêutico, porque se negava a conversar e a contar para o psicólogo os problemas que estava passando. Né? Isso é um grande problema, porque quando você se nega ao vínculo terapêutico, quando você se nega a compartilhar, fica um pouco difícil você conseguir se desenvolver. E então, nesse programa, o que nós fizemos foi olhar para dentro. Fizemos atividades de educação emocional, de autoconhecimento, autoconceito, ok? E foi muito interessante porque no primeiro dia que elas foram, duas delas foram obrigadas. Foram obrigadas, ou seja, elas já eram pessoas de mais idade, e os filhos tinham obrigado elas a participar. Então, elas chegaram lá dizendo: ai, dói aqui, dói ali, dói por aqui, dói por tudo. Eu só vim mesmo porque me obrigaram a vir, eu não queria estar aqui. Eu disse: não tem problema nenhum, nós vamos hoje, vamos nos conhecer e vamos fazer uma atividade. Então, fizemos a atividade. Quando terminamos a primeira sessão, foi muito bacana, porque elas disseram: nossa, que legal, já estou esperando para que comece a seguinte sessão, a nossa próxima reunião. E elas tinham chegado cheias de dores, cheia de problemas, que na verdade era só uma projeção do que elas sentiam dentro, e saíram super felizes sem nenhum tipo de dor, saíram super felizes. E cada reunião elas vinham com muita disposição de participar,
foi um período muito interessante, e as duas que estavam com depressão, uma delas havia conseguido, depois das nossas reuniões, havia compreendido que assistir a um psicólogo, ou seja, ir numa consulta psicológica era importante, que foi algo que nós trabalhamos ali, né? Ela já estava indo à consulta psicológica com mais vontade, já havia conseguido estabelecer o vínculo terapêutico, e a outra, depois dos 3 meses, havia conseguido a alta psicológica, né? Não sei como chama isso no Brasil, ou seja, ela já tinha conseguido receber a alta do processo de depressão. Foi muito legal, foi muito interessante, foi um período de muito crescimento. Para mim também foi muito interessante, porque coloquei em prática com um grupo muito distinto, não porque fossem mães, mas porque eram pessoas muito distintas, muito diferentes uma das outras, né? Mas com dores também muito parecidas, ok? E conseguimos alcançar os objetivos propostos para esse programa. Então, como você vê, como eu compartilhei aqui hoje, os programas de educação emocional, fora do contexto escolar, eles são necessários. E aqui nós já estamos falando de uma educação emocional 3.0, né? Quando nós conseguimos alcançar a sociedade. Todos são alcançáveis. Só que nós temos que saber como. Não dá para ficar rico desse tipo de atividade, ou seja, se o teu objetivo é alcançar entidades carentes, vai ser difícil, vai ser árduo, mas o resultado para você, em termos pessoais, vai ser muito bom, porque você vai sentir que está cumprindo a sua função, a sua missão nesse mundo, você está ajudando outras pessoas, e você vai ver mudanças, ok? Por isso que os programas são interessantes, porque fazer atividades soltas é como... Eu sempre digo que as atividades soltas na educação emocional é como colocar um band-aid num sangrado no coração. Não vai fazer muita coisa, ok? Nós necessitamos realmente de programas de educação emocional bem estruturados, tá certo? Para quem esteja interessado em aprender como criar e aplicar oficinas de educação emocional por meio de contos, eu tenho um curso, que é o curso de conto expressão, educação emocional e terapia por meio de contos. Esse curso é um curso completamente online, está disponível, ok? Também tenho, se você quiser materiais, aqui você tem esse livro, que é o meu livro Conto Expressão, que eu lancei juntamente com as minhas alunas do curso de Conto Expressão, ok? Que se chama Conto Expressão, Poder Terapêutico dos Contos, em 60 oficinas de educação emocional para crianças, adolescentes e adultos. Esse livro está disponível, o link de compra dele está aqui no meu link da bio, ok? Para quem vai assistir esse vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição, ok? E para quem quiser saber, ter mais informação sobre os meus cursos, entre em contato comigo, ok? Vou deixar aqui no YouTube o meu e-mail de contato, e para vocês que estão no Instagram, podem entrar em contato comigo, ok? E se vocês tiverem outras dúvidas que queiram que eu responda, estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Tentarei estar ao menos uma vez por semana aqui respondendo dúvidas. E quero aproveitar para convidá-los para o lançamento do meu novo livro, que se chama Salvando Chapeuzinho Vermelho. Esse aqui não deve aparecer. Esse daqui é apenas uma amostra do livro, mas o livro se chama Salvando Chapeuzinho Vermelho, ok? Que eu estou lançando em coautoria com Graziela Skelsen, com ilustrações de Ana Barbosa. Um livro lindo que já foi lançado aqui na Espanha. Como vocês podem ver no meu Instagram, estou em plena campanha de lançamento, participando de várias oficinas de educação emocional. E esse é um livro para trabalhar a questão do abuso sexual infantil e o maltrato também, e que ajuda tanto na prevenção como na detecção de casos de abuso sexual e maltrato, ok? Neste sábado vai ser a live de lançamento, a live de apresentação do livro, onde eu estarei com Luciana Reis, a nossa editora, e também com a Graziela Skelsen, para falar sobre esse livro, e ali estaremos lançando também o link de compra para que vocês possam
comprar o livro e teremos uma aula especial sobre abuso sexual infantil, sobre o uso dos contos, das metáforas e com materiais de apoio, porque esse livro possui um material de apoio muito completo, tá certo? Então é isso. Quero agradecer a vocês por terem estado aqui comigo e se tiver alguma outra dúvida, estou à disposição para responder. E vejam, quem está no YouTube, os outros vídeos que eu tenho disponível aqui respondendo a outras perguntas. Um grande abraço.